Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje a gente vai ter uma conversa um tanto quanto polêmica, só que de uma forma mais de boas. Neste vídeo aqui a gente vai mergulhar um pouco nas restrições de Deus. Não somente nas restrições, mas também em algumas coisas que dividem opiniões, se é pecado ou não. Porque muitas vezes a Bíblia ela não deixa as coisas assim, não escreve lá, por exemplo, é pecado roubar, sabe? Isso daí tá escrito, mas tem coisas que não está lá bem especificado. Tem coisas que a gente precisa entender e aplicar pra nossa vida. Um exemplo disso é aquela divisão sobre música secular, sabe? É uma coisa que divide muitas opiniões entre os cristãos, se é pecado ou não música secular. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não somente sobre isso, que nem eu falei, a gente vai mergulhar um pouquinho sobre as restrições, sobre o que é realmente o pecado e essas coisas. Mas aí, o que você acha? Será que música secular é pecado ou não? O que nós cristãos deveríamos ouvir? Será que é correto só ouvir música gospel, música cristã? Ou será que dá pra ouvir, dependendo da música, música secular? Eu acho que quando a gente vai pensar sobre isso, sobre ser pecado ou não, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, como, por exemplo, o efeito da música no cérebro humano. Eu não sei se você sabe, mas já foi comprovado muitas e muitas vezes, em várias pesquisas, sobre como a música afeta o nosso cérebro humano. Isso é comprovado, é científico, ela afeta. Ela, por exemplo, tem o poder de influenciar o nosso humor. Alguns ritmos marcantes influenciam até na frequência cardíaca e respiratória. Influencia na emoção também. Quer um exemplo disso? Gente, um exemplo bem claro. Em algum momento da sua vida, provavelmente você já deve ter assistido algum filme um pouco mais assim, assustador. Que música que eles colocam pra nos influenciar a ter medo? Eles não vão colocar uma música super happy, super feliz. Eles não colocam uma música super animada, não. É uma música um pouco mais assombrosa, um pouco mais calmo. Mas se a gente for, por exemplo, na academia, eles não vão colocar esse tipo de ritmo. Eles vão colocar uma música com um ritmo, nossa, muito louco. E daí você vai ficar com vontade de malhar em todos aqueles aparelhos. Ou então, quando as pessoas vão pra uma festa, pra uma balada, né? As pessoas, né? Porque isso não acontece com cristão, né? Cristãos não vai pra balada, né? Que música que eles colocam? É batidão. Música pra dançar, é música pra sensualizar, é música pra fazer farra mesmo. Só pra você ver o quanto a música ela tem um poder tão grande sobre o nosso cérebro, que a gente às vezes acaba comprando algo por causa da música. Por exemplo, existem bares, existem algumas festas, e eles colocam uma música que influenciam as pessoas a beberem. Em alguns restaurantes, eles colocam outros tipos de música para que os clientes consumam mais comida. Em alguns lugares, eles colocam lá uma música clássica para que o pessoal se sinta super chique e comprar uns vinhos lá mais caros. A música influencia você estando em uma loja, você estando em um elevador, você estando em uma festa, se você estando na igreja, você estando em casa, a música ela tem o poder de te influenciar. Então isso não é algo assim da minha cabeça, não é algo da cabeça dos crentes, não é algo da cabeça de um grupo de pessoas, não, isso é algo científico, já foi comprovado que ela tem esse poder de influenciar em várias coisas, inclusive até ajuda em alguns tratamentos. Tá, Ellen, mas onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar que se algo é tão importante assim, se algo influencia tanto o teu cérebro, então essa coisa tem que ser levada em muita consideração. Porque não é algo simplesmente que tá ali, é algo que vai te influenciar alguma coisa. E vai te influenciar ao quê? Pra fazer o quê? E mais do que isso, eu acredito, e a Bíblia também, ela fala sobre isso, que nós como cristãos, a gente precisa ter em mente toda a questão da adoração, toda a questão de domínio próprio, toda a questão de pra onde aquilo tá te levando, o que aquilo tá te levando a fazer. E é muito mais profundo do que só mudar o seu humor. É pra gente refletir sobre isso, sobre o quanto muitas vezes a gente faz coisas que muitas vezes a gente não percebe, que são coisas que nos levam pra um caminho que a gente nem percebeu que foi por causa daquilo, entendeu? Tipo, comprar algo influenciado por uma música, fazer algo influenciado por uma música que você nem percebeu. Quando você viu, você já fez. Mas eu acho que a questão quando se fala de cristianismo, música, envolve adoração. Quem você está glorificando, ouvindo aquilo ou fazendo aquilo? Eu tô lendo um livro do Alejandro Bulhon, que é O Terceiro Milênio. Ele é muito bom, super recomendo pra vocês. Ainda não terminei, mas já estou recomendando, porque até onde eu estou lendo, ele tá muito bom. Ele fala sobre como o inimigo de Deus, Lúcifer, na época, ele queria adoração pra ele. Ele não queria ficar abaixo de Deus, ele queria ser acima de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E isso tem a ver com adoração, sabe? E daí no livro falava sobre como, hoje em dia, sobre como o inimigo, depois do pecado, ele tem continuado tentando a mesma coisa. Ele tem tentado fazer a mesma coisa, ele tem tentado ter uma adoração acima da adoração de Deus. Ele quer a nossa adoração. E por ele querer a nossa adoração, ele vai fazer de tudo. Só que muitas vezes, ele não consegue assim simplesmente, me adorem, entendeu?
Não, ele vai se infiltrar ali, vai ficar super disfarçado e você vai adorar ele sem você perceber. Claro que isso não é uma regra, né? Quando a gente está bem conectado com Deus, a gente sabe, né, distinguir o que é certo, o que é errado, o que a gente deve ou não fazer. Mas quando a gente acaba, às vezes, caindo em uma coisa ali que está super disfarçado, como, por exemplo, uma música, a gente não percebe que, na verdade, a nossa adoração não está sendo para Deus. A nossa adoração, muitas vezes, está sendo para o inimigo de Deus. E isso não é conversa de crente doido extremista. Não é bem assim. Aliás, se você pensa que isso é coisa de extremista, eu te convido a refletir mais sobre isso, a ler mais a Bíblia sobre isso, a ler alguns versículos que falam sobre o caminho estreito, porque não é sobre extremismo, é sobre realmente existir um caminho estreito. Porque se fosse tão fácil assim, a gente não estaria num mundo pecaminoso como esse, a gente não estaria em um mundo assim repleto de pecado, e quanto mais a gente vai vendo, a gente percebe que as coisas estão piorando cada vez mais, porque o inimigo tem usado de muitas e muitas armadilhas para afastar a gente de Deus. Quando eu não era ainda cristã, tinha uma banda naquela época, e era bem famosa naquela época, e eu lembro de ter lido bem assim: Deus foi lá e criou a música, o inimigo foi lá e criou a banda tal. Não vou falar o nome aqui da banda. Eu achei engraçado, mas eu fiquei pensando, nossa, que bobeira, né? Tipo, só porque você não gosta da música, não é coisa coisa ruim. Só que hoje em dia, eu entendo que apesar de ser uma crítica, apesar de ser tipo um deboche, aquela publicação, ela faz um sentido. Sabe por quê? Porque realmente Deus criou a música para adoração a Ele. Deus, Ele criou a música para que a gente pudesse adorá-lo. E Ele tem todo o direito de adoração, afinal, Ele é o Deus que nos deu a vida, Ele é o Deus que nos concede a respiração, é o Deus que sem Ele a gente não faz nada. E Ele tem todo o direito mesmo de adoração, todo o direito de receber o nosso amor, sabe? A nossa devoção. Mas o inimigo de Deus, depois que Ele fez toda aquela rebelião e tudo mais, Ele não se arrependeu, e Ele trouxe o pecado pro mundo, Ele realmente criou muitas coisas para deturpar essa adoração, para afastar a gente da verdadeira adoração. E muitas vezes a gente não percebe, porque muitas vezes o inimigo não age claramente, como eu falei, né? Ele não vai simplesmente falar, olha, me adorem aqui. Não. Muitas vezes ele vai se disfarçar, inclusive tirando o foco da pessoa de Deus. Porque quando a gente ouve uma música secular, realmente não é Deus que está ali na adoração daquela música. Muitas vezes fala sobre o nosso próprio eu, sobre sensualidade, fala sobre ser feliz, não tem problema ser feliz, né? Mas fala sobre qualquer coisa menos sobre Deus e sobre a adoração a Ele. E muitas vezes essas músicas nos influenciam em coisas que a gente não percebe. Na verdade, isso nos leva a refletir sobre tudo. Sobre as restrições de Deus. O porquê que na Bíblia às vezes existem tantas restrições, né? Por que pode isso? Por que não pode aquilo? Por que A não pode beber? Por que A não pode fumar? Por que será que existem tantas restrições? Gente, vocês já pararam pra pensar que se não existisse todas essas restrições, a gente já nem estaria aqui mais. Porque mesmo com essas restrições, o mundo tá do jeito que tá, e tá ruim, tá bem ruim. Imagina se não tivesse nenhuma restrição. Imagina se Deus não proibisse muitas coisas. Imagina se ainda não existisse adoradores verdadeiros de Deus. Imagina se Deus não deixasse uma lei, não deixasse uma direção pra gente. Muitas vezes as pessoas se revoltam muito com as restrições que Deus deixou na Bíblia, né? Com as restrições que a gente encontra na Bíblia. E isso é tão complicado, né? Porque na verdade se trata muitas vezes de não querer deixar Deus ocupar o devido lugar dele, não querer deixar Deus ocupar o trono do nosso coração. E sim a nossa própria vontade. Porque, querendo ou não, é algo que vai contra a nossa vontade. Fere, né? Nós temos a nossa natureza pecaminosa, então muitas vezes a gente não tem mesmo vontade de fazer as coisas que Deus pede. A gente tem vontade de fazer as coisas que Deus não pede, muitas vezes por causa da nossa natureza pecaminosa. E é por isso que existem tantas restrições, mas são restrições que nos protegem, são restrições que nos guardam, são restrições que se a gente ouvisse mais, que se a gente fizesse mais, nossa vida seria muito melhor. A gente estaria muito melhor. E como eu disse, o inimigo ele se infiltra a tal ponto dele não ficar só nas músicas seculares, ele se infiltrar até em música gospel, dele se infiltrar em música que fala o nome de Deus, em música que fala o nome de Jesus. Então não são todas as músicas que realmente prestam adoração a Deus. Tem um livro da Ellen White que ela fala sobre que quando a gente ouve uma música que não tem a ver com a adoração a Deus, e não é uma música que adora o Senhor, então os anjos, eles se afastam. Olha o quanto é pesado esse assunto da música. Os anjos se afastam, é óbvio, porque se nem nós deveríamos estar ouvindo o negócio, imagina os anjos de Deus, sabe? Ter que ouvir uma coisa que não presta adoração a Deus, uma música que presta adoração a outra coisa. Você mesmo está abrindo portas, abrindo brechas para que o inimigo de Deus haja. Parece pesado, né, gente? Mas
a gente tem que entender que a gente está em um conflito espiritual e que a vida não é só aquilo que a gente está enxergando. Existe algo além do que a gente está conseguindo enxergar. Existem anjos que muitas vezes se afastam. Olha que coisa pesada. Existem anjos do mal que muitas vezes estão próximos. Eu lembro que quando eu era mais nova, como eu já falei, eu não era cristã. Eu escutava música secular, várias músicas e tudo mais. Inclusive outras coisas, né? Eu assistia coisas do mundo, né? Filmes do mundo, essas coisas. E eu fui percebendo o quanto isso foi afetando muito o que eu acreditava da realidade e o quanto isso afetava muito o meu cérebro, sabe, para algumas coisas. Afetava muito a minha mente. Com o tempo eu fui percebendo que eu estava mal daquele jeito pelas coisas que eu deixava me influenciar. Quando eu me tornei cristã, eu fui percebendo quem era realmente Deus. Eu fui percebendo o quanto ele era digno de toda a nossa adoração, o quanto ele era digno de todo o nosso amor. E o quanto eu queria realmente estar com ele, porque eu já tinha experimentado o não estar com o Senhor. E eu queria experimentar agora o estar com o Senhor, porque no começo eu já estava percebendo que era muito bom. E aí eu fui percebendo as coisas que me atrapalhavam de estar com Deus. E quando você está realmente focado em estar conectado com Deus, você vai percebendo que existem muitas coisas que te afastam do Senhor. E isso não é coisa da nossa cabeça, isso é realmente parte do caminho estreito. Então eu fui percebendo que tinha várias músicas daquelas que eu escutava que me afastavam muito de Deus. Que a minha mente, eu não conseguia nem pensar direito, entendeu? Era muita coisa assim na minha cabeça. Aí eu fui tirando as músicas aos poucos, até que sobrou uma música. Uma que eu era pegada, eu falei assim, não, essa música aqui eu vou ouvir, porque eu acho que não tem problema nenhum. E daí eu olhei pra aquilo assim, depois de um tempo, né, acho que depois de alguns dias que eu falei que ia ficar só com aquela música, que eu ia ouvir só aquela música. Aquele apego, sabe, gente, de não querer largar aquilo que te faz mal. E daí eu peguei e olhei pra aquilo depois de uns dias e eu pensei assim, não faz sentido. Eu via o clipe, aquela pessoa lá dançando e cantando uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava aprendendo na Bíblia, sabe? Aí eu olhei e falei, não, eu não vou mais escutar esse tipo de coisa. Porque não está me levando a adorar a Deus. Não está me levando a ter uma vida pura. Não é uma vida pura que está me levando a fazer aquilo que Filipenses me fala. Que tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, sabe? Não está me levando a ter isso. Então desde aquele dia eu parei de ouvir músicas seculares. Eu não ouço mais músicas seculares. E isso é uma das coisas que eu percebo quanto faz diferença na minha vida cristã. Eu percebo o quanto fez diferença, quanto faz diferença se eu olho pra Ellen antiga e se eu olho pra Ellen de agora, o quanto as influências mudaram, quanto eu alimento a minha espiritualidade de uma forma bem diferente. E isso não me faz melhor do que ninguém, não é essa a questão, mas me faz entender melhor quem é Deus e andar no caminho estreito. Só que infelizmente nós como seres humanos nós queremos andar ali, na linha divisória do pecado. A gente quer andar bem pertinho da linha onde o inimigo pode nos puxar pro lado dele. A gente precisa entender, ter uma escolha, de verdade. Olha, que lado que eu estou? Se eu estou desse lado, então eu realmente estou desse lado. Eu tenho que fazer as coisas desse lado. Não posso só dizer que eu faço aquilo. Não adianta eu só dizer que sou cristã se eu não sou cristã, sabe? Se eu não faço as coisas que o cristianismo me ensina a fazer. E se você for ver, no fim de tudo, de todas as coisas que você faz, tem a ver com adoração. Tudo. Porque o grande conflito é isso. É quem você está adorando, que lado você está. As músicas que você ouve é sobre adoração. As coisas que você assiste é sobre adoração. As coisas que você faz é sobre adoração. Você escolhe quem adorar. Esse vídeo foi inspirado na sugestão que vocês deixaram pra mim lá na aba comunidade. Eu quero agradecer. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau!